Então, vamos iniciar, né? Bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente vai iniciar hoje dando continuidade ao assunto. E, como eu falei, hoje a nossa aula é presencial, mas ela vai estar gravada, então depois ela vai ser postada lá no Moodle, como todas as outras aulas, né? E então, voltando, a gente tem no dia 16, a aula não vai ser presencial, mas eu vou colocar uma atividade no Moodle, e essa atividade ela já vai contar pontos para P2, tá? Então, semana que vem, a partir do dia 16, que vai estar aberto lá no Moodle, aí vocês entrem lá no Moodle. Lembrando que é importante sempre vocês entrarem no Moodle naquele dia, principalmente, né, naquele dia que está marcada a aula, porque assim fica fácil para eu marcar a presença, tá? Porque aí aparece que foi acessado e aí eu tenho mais facilidade para estar marcando a presença. E aí a gente vai ter, aí vocês vão ter lá uma atividade. Depois eu converso melhor, mas vai estar tudo explicadinho lá no Moodle, tá bom? Hoje a gente vai dando continuidade o que a gente vem falando a respeito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Da sustentabilidade do planeta, da sustentabilidade até do ambiente que a gente vive, né? Eu venho sempre falando isso, a sustentabilidade a gente tem que ter uma visão ampla, mas também a gente tem que ter uma visão do local onde a gente mora, né? Da onde a gente vive, e isso a gente tem conversado bastante, vocês têm falado também, então a gente tem que estar sempre lembrando. Por que tanto se fala, né, de sustentabilidade, educação ambiental? A gente está tendo aí várias situações que vão demonstrando que a gente precisa urgentemente, né, levantar a cabeça e olhar e ver o que está acontecendo aí fora e tomar uma atitude em respeito a isso. E essa atitude ela é sempre esperada, principalmente de pessoas, né, de profissionais que têm uma ligação direta com essa, né, que deve ter uma ligação direta com essa preocupação com o que acontece no mundo, principalmente nós, né, da área da saúde, que muitas situações que estão ocorrendo está causando, né, malefícios imensos à saúde de todos nós. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possa divulgá-lo e que a gente possa ter ferramenta para poder trabalhar em prol de uma situação melhor. Então, a gente vem falando aí toda a parte ambiental, né, do meio ambiente, como surgiu, de onde começou a vir essa preocupação, né? Nós resgatei, né, lá da primeira aula a questão da Florence com a sua teoria ambientalista, trazendo até hoje. Vocês trabalharam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi uma preocupação que começou, né, a partir de 2015, teve um olhar, né, mais intensificado para essas questões ambientais, e essa preocupação a gente está vendo que ela não é uma preocupação que vem de agora, né? Ela vem de muitas décadas atrás. Só que cada vez mais o ambiente está ficando deteriorizado e a gente precisa, né, tomar uma providência. E a gente já falou, eu falo a gente porque foi momentos que nós já conversamos aqui, que o trabalho ele é feito por cada um, né? Pode ser individual ou coletivo, mas a iniciativa tem que ser nossa, né? Tem que sair, partir de alguém. Então, a gente precisa estar antenado. E aí a gente vai falar hoje, eu vou trazer para vocês a questão da educação ambiental. Por que a gente precisa estar falando e estar conversando e estar trazendo para vocês na graduação a educação ambiental? Como surgiu, né, como o Ministério da Educação traz ela para a gente.
Então, a gente tem aí, iniciando aqui, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é importantíssimo a gente estar lembrando deles a todo momento. Vocês trouxeram muito bem lembrado lá no trabalho, né? Vocês apresentaram muito bem, trouxeram exemplos, né, de pessoas jurídicas, físicas, que estão fazendo um trabalho em prol da sustentabilidade, envolvendo a sociedade, né, principalmente os até mais necessitados. Então, isso tudo faz parte dessa tentativa de mudança, né, de mudança, não só uma questão ambiental, mas uma questão, inclusive, que a gente vê primordial, a questão da desigualdade. Então, a gente tem aí, que apresenta nos objetivos, a questão da água e o saneamento básico. Essa semana, né, eu não sei desde quando, eu só... Oi, quer falar algo? Essa semana eu vi na reportagem, muito rápido, eu não cheguei a ver a reportagem toda, que estava com problema de distribuição de água aqui em Petrópolis e em outras localidades, né? A gente está no... Professora. Oi, pode falar. Então, eu até ia comentar sobre essa questão da falta de água. Eu estou há 3 dias já sem água. Hoje que começou a cair um pouco. Nossa, é muito ruim, é muito ruim. muito. Mas Eu eles moro em alegam o Itaipava. quê? Eles alegam o quê, Wendy? Não alegaram nada. Eu nem tive contato também com o pessoal que mexe, né, da água do Imperador, que é o que abastece aqui, né? Então, não tive contato. Aí subiu um caminhão-pipa para o pessoal poder pegar um pouco de água, mas o que a gente estava fazendo era pegando água num vizinho aqui que a água é da mina, né? A gente não tem água de mina. Pois é uma situação muito difícil, porque a gente começa a enfrentar essa situação agora que a gente está tendo períodos mais prolongados de seca. É o que eu estava falando até, não sei se foi semana passada ou outro dia, a questão daqui de Petrópolis era uma região muito abundante em água, né? Tinha assim várias nascentes, mas com a falta de cuidado, né, de preservar as nascentes, né, de construções de maneira aleatória, sem ter um programa certo, né, do governo para a questão das construções, isso foi matando muitas nascentes daqui também. Então, a questão da água, ela é assim muito ruim você ficar sem, e a gente tem que se preocupar com isso, né? Eu acho, é o que eu até comentei, às vezes você ficar sem a luz é ruim, né? Muito ruim, porque a gente já é todo conectado, né? Então isso faz falta. Mas a gente ficar sem água é muito desesperador, né? Você fica É sem assim, saber, não é? e eu até fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, eu estou há 3 dias sem água. Aí bate um desespero, porque tudo você tem que fazer com cautela. Aí você vai lavar uma louça, você tem que tirar do balde. Aí, sabe, assim, e eu fiquei pensando, gente, tu imagina essas pessoas que não têm água, que tudo lava no rio, sabe? Eu fiquei, né, Exatamente. que não tem acesso à água potável, essas coisas assim. Eu fiquei pensando, caramba, como essas pessoas lidam com isso, né? Vivem, Se né? colocar no lugar de outras pessoas, né? Entendeu? Isso é importante, porque isso faz a gente repensar até as nossas atitudes, né? É como eu falo, a pandemia ela está sendo muito ruim, né? A questão da gente ficar em casa, essa coisa toda. Mas, para mim, pessoalmente, ela me trouxe, inclusive, momentos de pensar mais nas minhas atitudes, né? O que eu faço, o que eu, com essa pandemia me fez deixar de fazer ou diminuir e que não está me fazendo falta. Então, são coisas que a gente precisa estar pensando. Por exemplo, às vezes eu tenho, né, a facilidade de abrir uma torneira, está caindo água, eu não consigo, no dia a dia, às vezes, pensar assim, né, tem ali, eu vou tomar banho, está tranquilo, eu vou dar uma descarga, tem água. Então, às vezes, a gente esquece, como você falou, das pessoas que não têm
essa facilidade, que não tem água nunca, né? Então, elas têm que se deslocar distâncias enormes, né? Lá no Nordeste, você vê, às vezes, locais que as pessoas andam quilômetros para pegar uma água que nem é uma água potável, né? Mas é a única água que tem. Então, a gente falando aqui do Brasil, você vê lá fora também tem regiões que as pessoas não têm água. É o que eu falei, o êxodo do meio ambiente, né? Porque as pessoas estão saindo das suas regiões de moradia porque não tem água, porque não conseguem mais plantar e estão procurando um local para se fixar. Então, às vezes, a gente tem que... É claro, né, que ninguém quer ficar sem água e nem luz, mas, às vezes, quando a gente passa numa situação dessa, como você falou, a gente fica pensando, né, no meu caso, no seu caso, isso acontece, por mais que você já esteja 3 dias, é muito tempo, né, sem água, mas você, no fundo, você sabe que ela vai vir, né, que daqui a pouco eles restabelecem. Teve algum problema, eu não vi direito a reportagem, parece, enfim, mas não vai ser uma coisa que você vai ter que conviver isso para o resto da sua vida, né? Pelo menos a gente espera que não. E para essas pessoas que nunca têm, imagina como é difícil a vida, né? Então, a gente tem todas essas preocupações, né? Que foi a questão também da saúde e o bem-estar, a questão da educação, a fome que vem com a falta de água, que vem com as queimadas, né, que deixam o solo ruim para a plantação. A gente tem as desigualdades social e econômica que são muito grandes no nosso país e em outros países também. Então, isso tudo que a gente viu aí nos desenvolvimentos sustentáveis, que começou a partir de 2015, ser discutido e né, tentando resgatar algo ainda para que a gente possa né, ajudar, salvar, melhorar não só o planeta, mas as pessoas também que vivem próximo da gente, né? Como eu sempre falo, a pobreza ela teve um aumento e às vezes você sai na sua rua e a tua rua é uma rua, né, que você não vê nada assim tão ruim, né? Você não vê uma casa muito pobre, você não vê uma pessoa na rua, mas se você andar um pouco mais, se você prestar atenção mais aonde você anda, né? Até no centro da cidade aqui de Petrópolis, ou você indo para determinados locais, você vai ver que tem gente em condições muito, muito desfavoráveis. Então, isso tudo vem, né? Os objetivos, a sustentabilidade vem para a gente também repensar nessas situações. Então, a gente discutiu muito, vocês apresentaram muito bem o trabalho de vocês, trouxeram novidades a respeito aí de atitudes que estão sendo feitas, então acho que isso é o lado positivo do trabalho, né, que foi também apresentar ONGs, apresentar empresas que trabalham em prol, né, dessa melhoria. Então, isso a gente traz também como alento, né, para a gente saber que está ruim, mas tem gente que está se preocupando, né? Então, a gente também tem que se preocupar. Então, aqui, a existência da relação entre a saúde e o meio ambiente, né, pressupõe uma ação interdisciplinar das atividades de educação ambiental. Então, a educação ambiental, o meio ambiente, ele tem que ser inserido em todos os momentos, em todos os momentos de educação, né, desde a educação, desde que a criança entra na escola, até os cursos, né, de graduação, pós-graduação. Então, ela tem que estar permeando não só uma disciplina própria, mas em todas as disciplinas. Por isso, uma educação interdisciplinar. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, gente? Então, o profissional enfermeiro, ele é um dos responsáveis, como eu falei, né, em realizar educação em saúde,
Normalmente, qualquer tema, né? Não é só o tema ambiental, qualquer tema que tem saúde da mulher, quando a gente começa, né? Outubro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Que mais cor, gente? Eu já não lembro, assim, são tantas, né? Quando a gente começa essas promoções, né, de assuntos assim, normalmente o enfermeiro é chamado para fazer uma educação em saúde, para falar do assunto, porque, mais uma vez, nós somos os profissionais essenciais na área da educação, da saúde. Nós somos os profissionais que estão direto com os pacientes na assistência hospitalar, na assistência da atenção básica, indo na residência, né? Então, a gente está com o paciente em todos os momentos que ele, né, necessita, dentro do hospital, de uma emergência, de uma unidade de terapia intensiva, de uma clínica. Então, a gente está sempre ali em contato com o paciente. Então, nós somos considerados os profissionais capacitados para fazer educação em saúde, né? O enfermeiro, ele tem dentro do seu currículo a questão de ser um educador, né, nato. Por isso, é importante vocês terem acesso a diversas disciplinas, né, a diversos assuntos, que isso vai criando para vocês um arcabouço de conhecimento, e aí isso vai permitir vocês a fazer, né, a lidar com a população, a fazer uma boa educação em saúde. Então, a educação em saúde voltada para as questões primordiais do indivíduo, né? Então, a gente é o foco no indivíduo, mas o que está em torno desse indivíduo, né? Que é a família e a coletividade, segundo Santos e Silva. Então, a gente tem que olhar não só para o indivíduo, mas tudo o que permeia a vida dele. E seguindo aí, a gente tem também outro autor que nos diz, que é o Moreschi, que diz que é responsável, né, o enfermeiro, pela maior prestação da assistência ao cuidado, em integrar saberes ecológicos em suas atividades teóricas e práticas, ou seja, tomar atitudes locais pensando nas repercussões globais. Então, a gente tem que olhar para o nosso lado, né, para onde a gente vive, aquele nosso local ali, e pensar que algumas atitudes vão ter repercussões maiores. Então, é importante que a gente tome essa dianteira e que a gente comece. Eu não vi, mas só ouvi alguns comentários no Face a respeito de acho que é uma série que a Globo está passando, né? Estou falando da Globo porque estava lá na Globo falando. Eu não sei o nome, não gravei não, mas tem alguma coisa a ver com a pandemia e as discussões. Sob pressão. Isso aí, sob pressão, isso mesmo. Eu não assisto não, mas eu faço no comercial e a gente acaba... Porque assim, a Globo em si eu praticamente não assisto. Eu vejo, às vezes, o jornal, ou alguma reportagem da Globo News. Então, eu nem estava sabendo que estava passando essa série. E aí a discussão é que parece que eles estão colocando, né, muita ênfase no profissional médico e excluíram o profissional enfermeiro. Inclusive, colocaram, acho que um médico dando um banho. Mas essa série sempre fez isso. Eu nunca vi o enfermeiro nessa série. Eles só mostram o médico. O hospital do SUS não tem nada, falta tudo. Mas só tem cirurgião. Isso é verdade. Né? O foco é o médico. O médico. Da saúde, eles sempre ou excluem totalmente a enfermagem ou desmoraliza totalmente a enfermagem. Por exemplo, nas novelas da Globo, nada contra as profissionais, que agora elas se chamam assim, né, as garotas de programa, as profissionais do sexo, sim, né, que elas falam. Uhum. Nada contra, cada um faz o que quiser da sua vida, trabalha como quer, né? Mas na Globo sempre, a enfermeira é a garota de programa, a enfermeira é ladrona, a enfermeira é não sei o quê, ou a técnica de enfermagem é não sei o quê. Então, assim, eles sempre desmoralizam a enfermagem ou faz igual tá fazendo agora, nessa série. Nem fazem questão de falar nada sobre ninguém, entendeu? E aí uma colega minha até comentou, né? Já que os médicos perante a Globo são tudo isso, por que os médicos não fazem tudo?
né? Por que eles simplesmente não pegam e não assumem o hospital inteiro? Tira a enfermagem fora para ver quanto tempo um hospital sobrevive ativo com as suas rotinas. Não funciona, entendeu? São serviços distintos, cada um tem seu valor dentro daquilo que se propõe a fazer. Certíssimo. Eu concordo com tudo que você falou, Patrick, e ainda digo mais, é certo que se você tirar a enfermagem, aí é a enfermagem mesmo, né? Técnico, enfermeiros, profissionais, né? O hospital não anda, o hospital para, porque quem sustenta o hospital, na verdade, é a enfermagem, né? Isso daí a gente tem que ser bem claro. E eu não estou falando, porque era professora enfermeira, não, é a realidade. Né? Tanto que quando já teve alguns momentos que se ameaçou ter uma greve, essa coisa toda, as pessoas ficaram muito preocupadas, porque para o atendimento, para o cuidado, né, para toda a parte de saúde de um hospital. Nós realmente, eu também, como você falou, eu não estou me desfazendo de nenhum outro profissional, não. A equipe multidisciplinar ela é importantíssima. É importantíssimo a gente trabalhar com um colega médico, com a colega nutricionista, né, com o fisioterapeuta. Todos eles são muito importantes dentro das suas funções. Mas a enfermagem, ela permeia tudo, né, todos os momentos do paciente, né? Ela está ali segurando. Então, assim, eu não vi, como eu falei, eu não assisto a série. Tem uma outra série que eu também vi, que é uma... Eu só vi um capítulo e falei, nunca mais eu vou ver essa série, porque vai ser muito ruim. Acho que é Atenção Básica, alguma coisa assim. Eu vi porque, como eu gosto muito da Atenção Básica, e eu queria ver a questão de como eles tratavam, né? Se apareceu alguma coisa falando a respeito ambiental, inclusive, enfim. Aí, no capítulo que eu vi, o artista lá que fazia papel do médico, ele foi fazer uma VD e aí ele pegou o remédio lá da senhora e jogou pelo vaso fora e deu descarga. Eu falei, pronto, acabou, não dá para assistir mais, não vou assistir. Então, assim, a gente precisa ter todos esses... Por que eu comentei isso também da série? A gente precisa ter todos esses conhecimentos, a gente precisa estudar, a gente precisa entender que para o profissional ele precisa abrir, né, um leque de conhecimento, inclusive para que ele tenha como entrar em discussões, como direcionar determinadas atitudes, para que quando aconteça uma situação dessa, a gente saiba ser crítico, né, dentro daquilo que está sendo apresentado, como vocês falaram, né? Chega a ser até revoltante você ver uma situação em que valoriza-se tanto, né, um profissional que tem o seu valor, com certeza, mas joga de lado aquele que é né, a base da pirâmide, digamos assim, do hospital, né? Então, isso é muito ruim. Eu já não assistia, né? E então não me deu mais ainda, eu não vou assistir, porque eu acho que isso daí é demais, né? E o nosso conselho tem que entrar em cima disso mesmo, todo mundo tem que reclamar, nós profissionais temos que colocar né, a nossa visão, a nossa crítica em relação a isso. É um absurdo muito grande. Como você falou, Patrick, também, todas diversas profissões, a gente não tem, como profissional, então a gente não tem que falar de ninguém, mas normalmente eles degrinem a imagem da enfermeira, né, principalmente da mulher, de uma maneira assim que não é, né? É a questão da roupa, é a questão de como fala. Normalmente eles mostram a enfermagem como sendo assim muito, né, meio profissionais sem competência nenhuma. Isso é muito triste, né? Então, por isso... Professora, Oi? Dessas séries médicas, a única que eu já assisti algumas, e a única que eu assisti, a qual... né, quem sabe se é ficção científica, é o Residente. O nome da série é O Residente. Então, nessa série, sim, tem uma enfermeira, que ela é uma das protagonistas da trama e tal. Assim, essa eu gostei até de assistir, porque ela dá uma ênfase à enfermagem. É americana, não é? É americana.
Eu já vi uns 2 ou 3 episódios dela. Ser aquela ênfase assim de nossa, o enfermeiro tal tá ali, mas já muda um pouco. Grey's Anatomy também mostra muito a enfermagem, assim, não mostra muito porque o foco da série é mostrar a vida da médica, dela ali, a vida da Grey. Só que mostra a enfermagem, assim, mostra quando as enfermeiras se revoltaram lá, fizeram greve, e o hospital parou e ninguém conseguia fazer nada. Mostra que a enfermagem é importante. Lá nos Estados Unidos, tem também, né, aqueles médicos que são considerados bambambãs, mas lá também, dentro do hospital, tem uma visão também do profissional enfermeiro, né? Ele é muito participativo também. Então, isso, nessa série que o Patrick está falando, dessa menina, até uma enfermeira, cabelo clarinho, né? Que eu já vi outra série. Uma loira. Isso. Ela, pelo menos os capítulos que eu vi, ela também, realmente, tem um bom foco na enfermagem, né? Ela é, assim, uma pessoa que ela decide algumas coisas. Então, é importante isso. Está mostrando que ela, junto com outro médico, né? Eles estão trabalhando juntos. Eu acho isso essencial, porque, na verdade, a nossa participação tem que ser junto, né? A gente tem que trabalhar junto, em prol do nosso paciente. Então, quando você vê uma situação em que um profissional é muito, né, visto como, né, quase em cima de um pedestal, e o outro, que é tão importante, não aparece ou aparece de maneira ruim, que é o nosso caso da enfermagem que vem aparecendo, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? A gente tem que criticar, a gente tem que falar e, né, de repente, nem assistir mais a série para eles sentirem, né, que isso daí mexeu com uma categoria tão importante e que fez muita diferença na pandemia. Com certeza, muita diferença. A enfermagem aguentou e está aguentando, né, assim, de uma maneira importantíssima que, né, eu nunca tinha visto tantos profissionais se doando, né, doando a vida em prol do outro. Então, é inadmissível você chegar a pensar que fazem um programa e não colocam, né, essa visão nos profissionais da enfermagem. É lamentável, né? Então, por isso a gente está aqui, por isso vocês estão aqui, estudando, né, vendo as disciplinas, tendo esse conhecimento para mostrar para as pessoas que para chegar, né, para ser técnico, você precisa estudar, você precisa ter um conhecimento, né, para estar lidando com a vida das pessoas. Mas para ser enfermeiro, você precisa aumentar o seu conhecimento, precisa se aprofundar, porque você é um profissional de ponta e você faz muita diferença na hora do cuidado. Então, a gente tem que estar né, bem direcionado nos estudos, né? Dentro da graduação é cansativo, todo mundo sabe, mas é importante, porque depois, quando você se formar, né, Wendy, quando você estiver vindo aí do plantão, estiver super cansada, você vai te dar assim uma sensação muito boa de dever cumprido a cada plantão que a gente faz, né? A cada plantão que a gente termina, é uma sensação de que, nossa, né? Foi bom ter feito algo para alguém, mesmo que esse plantão seja muito, né, agitado, seja um plantão pesado, ruim, mas com certeza o momento que você está lá, seja como, né, um profissional, seja como técnico ou como já enfermeiro, com certeza todas as suas atitudes é em prol de alguém, né? Muitas vezes, né, vocês chegam às vezes muito cansados do plantão, que vocês não têm uma hora, né, de descanso, não tem uma alimentação correta, abrem muitas vezes mão de um descanso, ou até mesmo de um momento de café para estar ajudando um paciente, eu sei muito bem disso. Então, isso é a nossa profissão, e é isso que, né, vocês escolheram para estar aqui. Então, vamos estudar, vamos nos intensificar nos nossos conhecimentos
para quando a gente tiver aquele momento que a gente precisa entrar numa discussão, precisa, eu digo assim, conversar a respeito de um tratamento de um paciente, a gente ter o como falar, né, e nos impor perante aquela situação. Isso é muito importante. Então, vamos continuar aqui. Então, práticas de educação e saúde necessitam de conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas. Então, lembrem-se, tudo que vocês estão tendo, por mais que a matéria pareça que não vá fazer sentido, com certeza vai fazer sentido, sim. Vai fazer sentido daqui a pouco, quando vocês estiverem indo para o estágio. Vocês vão ver que tudo que vocês estão aprendendo na graduação, né, como a gente fala, aquele... né, entrando ali um pouquinho da biologia, da bioquímica. Nossa, isso é ruim, eu não vou trabalhar em laboratório, mas você precisa ter o conhecimento para você ver um exame, você saber analisar aquele exame, né? Você saber discutir na hora que precisa, que tem um round lá com vários profissionais, você saber se interpelar naquele momento, né? Saber fazer valer que profissional que você é. Então, vamos ficar atentos a isso. Por isso que a gente está aqui, né, nessa conversa, que eu gosto sempre de estar falando, de estar trazendo várias coisas para a gente poder debater. O momento da gente estar discutindo é agora, né? Então, a gente volta aqui para a educação ambiental e a educação ambiental no Brasil. Como a gente chegou até ela e por que a gente está conversando. Aqui eu fiz uma breve linha do tempo, eu não vou ficar me atendo muito a ela, depois vocês quiserem, né, deem uma olhada mais, para não ficar muito cansativo. Então, a gente tem aí que grandes debates começaram em 1980, depois, em 1988, a gente teve um marco, que foi a nossa Constituição Federal, né, o que a gente fala Carta Magna, que traz ali os direitos e deveres de todos nós, né, em relação a assuntos da saúde, de educação, a tudo. Então, aí traz no incisivo, né, no artigo 225 e no incisivo 6, ele traz promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, como eu falei, desde que entra na escola até os níveis superiores de graduação, como vocês estão agora, pós-graduação, que entra mestrado, doutorado, pós-doutorado, então tem que ser debatido e conversado sempre. Então, a gente tem aí a portaria do MEC, que introduz a educação ambiental nos currículos escolares. Então, a portaria do MEC, ela vem dizendo que todo professor deve discutir a questão ambiental em sala de aula. Na nossa faculdade, como eu falei, a gente tem essa disciplina, Educação e Saúde Ambiental. Então, a faculdade, ela colocou essa disciplina como uma disciplina a mais na carga horária de vocês, né? Permeando essa carga horária, e ela vem como até um bônus, porque hoje em dia tem muitos locais aí, grandes hospitais, principalmente hospitais que correm atrás da certificação, saber que um profissional tem um conhecimento ambiental faz diferença, porque é uma exigência que está se tendo. Então, a gente tem aí toda essa linha do tempo aí, dizendo como a gente foi vendo a questão e por que ela foi entrando dentro do nosso currículo. Toda a discussão das conferências, né? Então, isso tudo foi permeando e trazendo a educação ambiental. Então, a gente tem aí, em 98, os parâmetros curriculares nacionais do MEC. Então, o MEC institui, além do meio ambiente, outros temas que devem ser, que são primordiais a serem discutidos em sala de aula. Então, a gente vai ter aí outros temas, como educação sexual, como a questão de multiculturalismo. Então, esses temas, além do meio ambiente, devem ser discutidos em salas de aula. Então, o MEC cria o parâmetro curricular nacional e ele é ampliado, né, em todo o território nacional. Então, todo o Brasil deve discutir a educação ambiental, além de outros assuntos importantes que permeiam, né, toda a nossa educação.
Então, ainda temos que, em 2000, a gente tem uma ênfase na relação do consumo consciente e na responsabilidade individual. Ontem eu tenho um sobrinho que ele está até fazendo uns textos, depois eu vou colocar para vocês algumas coisas a respeito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele não é da área da saúde, ele é pedagogo, mas ele se interessou muito com esse assunto ambiental que eu passo para ele. Então, a gente ontem estava conversando e ele falando justamente isso. ênfase no consumo consciente e na responsabilidade individual. Então, é a gente ter a consciência do que realmente é necessário e que a gente precisa, né, para a gente poder realmente não estar gastando à toa, não estar comprando à toa sem necessidade. Então, a gente ter esse olhar diferenciado. Mais uma vez, eu falei que nessa pandemia ela me ajudou muito. Eu nunca fui uma pessoa assim, de gastar muito, assim, de ficar comprando, né? Mas a gente, às vezes, passa lá no centro, bonitinho, né? Tem dinheiro, vou e compro. Então, esse olhar agora, que eu já vinha diminuindo muito, né? Essa questão de comprar coisas sem necessidades, e com a pandemia me mostrou que realmente eu não preciso de muita coisa, né? Para me viver bem, para viver tranquila, né? Não preciso estar comprando coisas que não têm um uso, né, necessário. Então, estou precisando aderir a isso, professora. Oi? Não entendi. Estou precisando aderir a essa ideia. Mas essa ideia, eu não vi. Quem é que falou? Gabi. É porque a tela não está cheia, não estou vendo todo mundo assim que está falando. Não, eu sei que não é fácil, né? Porque aí eu entro também nessa. A gente foi criado num sistema que é o sistema capitalista, que é o sistema para rodar a economia tem que se consumir muito. Então, a todo momento você é bombardeado com a questão de consumo, né? Você está vendo a televisão, toda hora entra anúncio, toda hora dizendo assim, compra, compra, compra. O que você tem já é velho, está na hora de trocar, principalmente celular, né? Celular, então, é quase que descartável, né? Você compra, usa um pouco, porque já tem um novo celular. Até carro, né? Toda hora aquela propaganda, né? Venha para o mundo, né? Do não sei o que lá. Antigamente, quando se tinha, era igual a propaganda de cigarro. Vocês não devem ter pego a propaganda de cigarro, não. Acho que não é da época de vocês. As propagandas mais lindas da televisão, né, que davam uma sensação assim, nossa, que delícia, que mundo maravilhoso, era a sensação de cigarro, né, que era venha para o mundo de Marlboro, aí era aquele cara lá em cima de um cavalo maravilhoso, era naquelas paisagens assim maravilhosas. Então, até que finalmente conseguiram, né, tirar as propagandas de cigarro. O Ministério trabalhou muito em cima disso, né? As pessoas, né, os profissionais da saúde trabalharam muito em cima disso para conseguir retirar as propagandas de cigarro e fazer uma campanha para diminuição do fumo. Houve uma melhora muito grande, porque estava tendo aumento de câncer, né? E depois que foi descoberto que era associado ao fumo. Só que agora a gente está tendo aumento de novo na questão do cigarro, principalmente na questão dos jovens. Mas, enfim, as propagandas elas vêm para nos dizer que a gente precisa ter aquilo, porque se a gente não tiver aquilo, a gente não está fora de moda, não está aí acompanhando. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar na gente, né? Por exemplo, eu preciso ter, sei lá, 30 sapatos, eu preciso ter, sei lá, 10 bolsas. O Patrick sempre fala isso, eu acho assim que eu concordo muito com ele. Às vezes você gasta um pouco mais, né? Uma coisa mais cara, mas você tem uma coisa que use. O que a gente tem que pensar é que a moda mudou, eu tenho que mudar. Não tem nada
a ver, gente. A moda foi criada para você gastar mesmo. Não tem essa de moda, né? A moda é o que eu uso, o que eu gosto, o que eu me sinto bem. Então, para que eu vou ter 40 sapatos? Eu só tenho 2 pés, né? E eu vou usar um de cada vez. Para que eu vou ter uma infinidade de roupa, né? Se eu não vou usar todas as roupas o tempo todo, né? Eu preciso estar mostrando para as pessoas que eu tenho que variar toda hora uma roupa? Não. O que eu preciso é me sentir bem. Se eu me sinto bem, que dane, né? Que as pessoas achem que eu estou repetindo roupa, que as pessoas achem que, nossa, né? A casa dela é mais simples. Eu gosto assim, sempre gostei. E aí a gente vai tomando essas atitudes, vai repensando e vai tentando diminuir essa questão do consumo. Eu sei que às vezes é difícil, né? Ainda mais para quem é mais jovem, né? Então, tem toda aquela, né, a galera que todo mundo gosta as meninas, a questão de maquiagem, enfim. Mas, assim, não estou dizendo que não faça nem que compre, mas vamos ver, né? Vamos, em vez de comprar logo, sei lá, 5, 6, 7, 8 batons, eu preciso disso tudo. Então, essa é a questão do consumo consciente, né? É você rever o que realmente você precisa para a sua vida. Agora, no momento, vocês estão aí, faculdade, um monte de coisa para, né, para fazer. Então, talvez agora, nesse momento, o foco, você deva direcionar mais o seu foco para essa questão. Então, é assim que a gente vai repensando, né? Mas é claro que é difícil, qualquer mudança é difícil. Mas se a gente começar aos poucos, a gente consegue. Então, a gente tem aí essa questão da educação ambiental em cima do que está sendo trabalhado, a questão do consumo consciente. Então, a gente tem a definição, tá, da educação ambiental, que são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. Tá? Essa questão dos valores sociais entra quando a gente começa a reavaliar o que eu preciso e o que eu quero, né, para a minha vida, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, é a gente pensar individualmente, mas o que a gente está fazendo para um coletivo. Então, quando eu tento falar para vocês aqui, toda semana eu falo, gente, vamos pensar no meio ambiente, vamos ver o que a gente pode estar fazendo para melhorar. É uma questão individual, mas também coletiva, porque a questão da água que está acontecendo em Petrópolis, lá que a Wendy citou, que eu citei, de outras regiões, nesse momento, quem não tem esse problema pode estar não se preocupando. Eu vou lavar a louça, que a água fique lá caindo. Eu vou tomar um banho que leve 20 minutos com a água caindo, porque você tem essa água no momento. Agora, com certeza, a Wendy deve ter pensado muito e deve estar pensando muito nessas questões. Será que, né, quando a água volta, e ainda não voltou bem, na hora que eu for utilizar, que eu for precisar utilizar a água, será que ela vai deixar por um descuido que a torneira fique aberta, né, jorrando água? Será que não é hora de começar a pensar que eu tenho que economizar? Porque eu economizo um pouco, outro economiza, no final é a coletividade que está ganhando com isso. Então, as nossas mudanças de atitude muitas vezes vão influenciar de uma maneira positiva para a nossa vida, mas também para a vida do próximo, para a coletividade, certo? Então, é um processo de transformação cultural, né, que objetiva a construção de uma consciência individual e coletiva baseado no respeito a todas as formas de vida. Então, toda transformação cultural ela demanda tempo, é difícil. A gente vem de uma sociedade totalmente consumidora e que nos diz que quem não consome muito não está dentro, né, dos grupos
do grupo coletivo, mas não é essa a verdade, né? Então, ela deve viabilizar um relacionamento harmônico entre o homem e o ambiente, a fim de formar uma cidadania consciente. Gente, é isso que eu venho trazendo para vocês. A gente tem que ter a consciência, a gente tem que ser crítico para a gente poder também levar isso adiante. Então, a cidadania consciente de qualidade, né, de vida das gerações futuras depende das escolhas que cada um fizer em sua própria vida hoje. Então, se nós, como coletivos, resolvermos mudar, a gente vai fazer muita diferença para o futuro. E esse futuro é nosso também, né? Um futuro que daqui a, sei lá, 20 anos, não sei se eu vou estar aqui daqui a 20 anos, mas eu me preocupo com a minha geração, eu me preocupo que eu tenho uma geração que está começando agora, né? Eu me preocupo, eu tenho filho, eu tenho sobrinhos, eu tenho já sobrinhas, né? Que as minhas sobrinhas netas, então eu tenho que me preocupar com isso também. Eu não posso só deixar, eu vou viver agora, o futuro que se dane. Quem vai falar? Então, vamos lá. Então, o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, em 2015, ele traz que a palavra política significa vida em sociedade, comunidade e coletividade. Para que a política ambiental se torne efetiva, é necessário uma mudança de atitude com relação aos recursos com impactos ambientais. Então, o Conselho Federal de Enfermagem ele traz essa preocupação. Por que o Conselho Federal de Enfermagem? Mais uma vez, que a gente estava conversando antes, porque são profissionais que estão em todos os lugares, né? Não é só no hospital, não é só na atenção básica, é num cuidado numa home care, é numa atividade educacional, é como um docente. Então, nós somos profissionais que a gente está assim, inserido em todos os locais. Por isso, temos que ter essa preocupação. A Política Nacional de Educação Ambiental é componente essencial e permanente na educação nacional, então ela deve estar presente, como eu já falei, de forma articulada em todos os níveis de estudo, seja ele formal nas escolas ou informal, em uma educação em saúde, junto com uma comunidade. Então, a gente tem que promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas dentro das instituições escolares. Tá? Então, o MEC publica os parâmetros curriculares nacionais, em 88, e traz a questão da transversalidade da questão ambiental nas diversas áreas do conhecimento. Então, além de eu estar falando para vocês sobre educação ambiental, outros colegas deveriam estar inserindo na disciplina também a relação que tem a disciplina e as questões ambientais. Também é uma mudança difícil, né? Porque muitos não têm ainda, nunca tiveram essa questão ambiental. Então, também para incluir nas suas disciplinas, há uma certa... se torna um pouco difícil às vezes, né? Então, a gente tem aqui, para conhecimento de vocês, os temas transversais, a questão da ética, pluralidade cultural, saúde, meio ambiente, educação e trabalho e orientação sexual, tá? Peraí. Só para mostrar para vocês, isso daqui é a capa de um livro, Os Parâmetros Curriculares Nacionais, Meio Ambiente e Saúde. Isso daqui era distribuído pelo Ministério da Educação, tá? Ele criou, acho que, se não me engano, são 10 volumes desses Parâmetros Curriculares Nacional e foi entregue nas escolas. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz, como eu já comentei, mestrado em educação, então eu conheci muitos diretores de escolas, e eles, muitos conversavam, né, falavam que eles receberam do MEC essa coleção de livros, onde aborda todos aqueles assuntos que nós vimos ali dos parâmetros curriculares,
Só que muitos professores não se sentiam à vontade e não se sentiam ter o conhecimento necessário para abordar esses assuntos. Tanto que a gente, pela licenciatura, muitas vezes nós somos chamados para ir nas escolas abordar temas referentes aos temas dos parâmetros curriculares nacionais, que é educação sexual, saúde, meio ambiente. Então, muitas vezes, as escolas nos chamam porque elas nos sentem que somos os profissionais adequados para falar sobre esses temas. E, na verdade, somos sim, tá? A gente consegue abordar de uma maneira muito profissional, né? Muito científica nas escolas, e, normalmente, a repercussão do nosso trabalho é muito boa. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela articula ações educativas de proteção e recuperação dos recursos naturais e conscientizar o cidadão a se relacionar melhor com esses recursos. Então, dentro da educação, a gente tem os 4 pilares da educação, que é aprender, conhecer, aprender, fazer, aprender, viver junto e aprender, ser. Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para sua produção ou sua construção. E quem ensina, aprende ao ensinar, com certeza. E quem aprende, ensina a aprender. Então, esses são os pilares da educação que a gente trabalha em cima deles. Tem agora outros que foram sendo agregados, mas esse, como já diz, é uma base muito importante. Então, a gente está aí como profissionais, como futuros enfermeiros, educadores, para estar aí levando à população a questão de conscientizar. Para se conscientizar de algo, a gente precisa entender sobre esse assunto, certo? Então, a educação em enfermagem, ela deve oferecer caminhos que visem a construção do saber e que possibilitem a formação de pessoas críticas, criativas e preparadas para atuarem de forma efetiva nas diferentes comunidades, pautando-se na busca de soluções efetivas para os problemas de saúde da população. Então, isso daqui é para vocês verem quanta responsabilidade nós temos, né? Então, por isso, nós precisamos estar aí sempre aprendendo, né? Sempre em busca do conhecimento, para a gente fazer a diferença onde a gente vai trabalhar. A responsabilidade é grande. A educação ambiental é um processo educativo em que se constrói valores importantes relacionados com a conservação do meio ambiente. Então, por acaso, está aí o consumo consciente da água. A gente começar a pensar em como a gente usa a nossa água, em que a gente pode estar economizando, já vai fazendo uma grande diferença. Então, diante disso, né, a gente tem um importante legado, como eu já falei lá no início até hoje, deixado por Florence, né, a relevância da interação entre ser humano e natureza como forma de promoção de processo de cura e reabilitação. Então, o debate, né, da interface saúde e meio ambiente no âmbito da formação em enfermagem vem ampliando a reflexão sobre o tema e subsidiando práticas de cuidado aos seres humanos, mais aderida a pressupostos humanistas e sustentáveis. Então, a gente tem como exemplo o trabalho que vocês fizeram e apresentaram sobre os desenvolvimentos sustentáveis, tá? Já estamos terminando, tá? Então, e agora? Aí fica aí um questionamento. Faço essa mudança na minha vida? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, gente, a gente tem que estar sempre em constante crítica daquilo que a gente faz, do que a gente precisa estar melhorando em prol do outro, da coletividade e da nossa vida mesmo. Então, são questões que, às vezes, você fala, eu quero, né, eu gasto muito, será que eu preciso? Eu acho que a pergunta é, eu preciso disso?
né? Eu tenho necessidade disso? Será que, de repente, o dinheiro que eu ia gastar comprando isso, eu junto para fazer algo, né, que eu uma vontade maior, gosto de viajar, então eu vou economizar, não gastando tanto em coisas que talvez não fossem necessárias, para fazer uma viagem, né? Eu adoro viajar, então o meu objetivo está sempre em guardar alguma coisa para me fazer uma viagem, eu adoro viajar. Então, para a mudança de estilo, a gente tem aí conhecer os 5 R's. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos aí, ó. Repensar, reutilizar, reciclar, reduzir e recusar. Isso daí está dentro dos 5 R's. Repensar. Repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Exemplo, nosso consumo e como fazemos o descarte de nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. Então, a gente tem aí consumo consciente. Pare e faça diferente. Então, pensem aí. Recusar, né? Atenção para o consumo, a aquisição de bens que não são necessários e também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos. Tá vendo aí? Ó? Devemos adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos e, de preferência, de empresas preocupadas com o meio ambiente. Então, recusar alguma coisa que vá destruir ou vá danificar muito o meio ambiente. Temos que pensar, fiquem atentos. Reduzir, né, o comportamento consumista que eu estava falando. Eu preciso realmente disso? Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, né, reduzir significa poupar. Então, foi o que eu falei. Cuidado com aquelas propagandas dizendo sale, né? Hoje nós temos liquidação total. Falou a palavra liquidação, as pessoas fazem fila para comprar coisas que não têm necessidade. Então, a gente tem que repensar nisso, né? Será que eu tenho necessidade de enfrentar aquela fila enorme quando simplesmente inventaram Black Friday? Nossa, Black Friday é algo que uma cultura americana, que é uma das mais consumistas que tem, de depois lá do feriado deles, que é um feriado mais importante, que não é o Natal, é até o feriado de... Agora eu esqueci lá. Oi, qual é o mesmo nome? Fala aí para mim. Que eu esqueci. Ações de graça, não? Ações de graça. Isso, de ação de graça é o feriado mais importante deles, né? Que é antes do Natal. Eles inventaram também a Black Friday para, após o feriado também, o que ficar nas lojas saírem, né, o estoque, vender o estoque para entrar um estoque novo para o Natal. E aí a gente, né, importou isso de uma maneira que a gente tem Black Friday o ano todo, né? Então, será que é necessário a gente comprar tudo aquilo? Né? Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. E economizar também, né? Significa poupar. Reutilizar sempre, né, o que possível. Objetos que poderiam ser descartados. Então, aí tem as figurinhas de umas latinhas pintadinhas que a pessoa postou como uma possível ninho, né, para o passarinho. O passarinho gosta muito disso. Então, às vezes você tem um quintal, uma árvore, em vez de você jogar as latinhas fora, essas fitinhas aí penduradas, quando você às vezes recebe um presente, vem alguns presentes, vem com uma fitinha. Eu sempre guardo essas fitinhas porque, com certeza, eu sempre reutilizo de uma forma ou outra. Então, é a questão da gente estar começando a ter um olhar para isso, né? Eu costumo ganhar muito, assim, cesta de presente, né? Às vezes no Natal, aniversário, Dia dos Namorados, assim. Eu tenho todas as cestas, toda a embalagem, os lápis, guardo tudo para utilizar. Mas, assim, pode ser... Com certeza, em algum momento, você vai ter a criatividade para utilizar aquilo. Se a gente tivesse em aula presencial, a gente ia fazer um projeto para apresentar no final do ano. E aí as suas cestas seriam bem utilizadas. Então, reaproveitamento de um produto aí,
de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto, né? Uma cesta, que agora, de repente, se você for presentear alguém, você pode até reutilizar essa cesta, né? Então, é importante a gente começar a ter esse olhar. Olha que bonitinho esse muro, cheio de garrafinha PET, né? E com uma plantação, é quase que uma horta ali, né? Vertical. Você tem um espaço desse pequeno e aí você utiliza para isso. A varanda da minha casa é pequena, mas a gente está com uma plantação enorme de pimentão lá, que meu marido foi plantando, eu já comi pimentão à beça da minha varanda. Então, a gente pega muita... Eu não compro vasinho nem nada, a gente pega pote de embalagem plástica e vai, né, reutilizando como para plantar. Outra coisa que eu faço também, quando eu vou ao mercado, além de eu levar as minhas sacolas, né, não pegar a sacola do mercado, eu vou no mercado, eu vou em aqui que eu tenho próximo do bairro, e vou em um outro, que é vou até falar o nome dele, é ali o Green Fruit. Então, eu gosto, às vezes, de comprar varejo, um pouquinho de sementinha ou tempero, seja lá o que for. Toda vez que eu compro, vem uma vasilhinha plástica. E aí, eu falei para o meu marido, não dá para a gente ficar, toda vez que a gente for comprar alguma coisa a varejo, ficar uma vasilhinha plástica. Aí, o que a gente fez? A gente pegou umas vasilhinhas, tiramos as etiquetas, que toda vez que você vai lá que eles pesam, eles colam a etiqueta. A gente tira a etiqueta, a gente lava a vasilhinha e toda vez que eu vou no mercado, eu levo um monte dessas vasilhinhas. Aí tudo que eu vou comprar, eu falo com a moça, olha, eu trouxe minhas vasilhinhas. Ah, não tem problema não. Ela põe lá, tara, balança, né, com aquela vasilhinha, que é a mesma que ela tem lá. E aí eu trago a vasilhinha, ponho no pote que eu compro e quando eu vou no mercado eu levo de novo. Aí você vai falar, mas dá muito trabalho. Gente, mas me incomoda muito eu ter que jogar, ou, né, jogar aquilo fora, ou eu guardar. Eu não tenho espaço para guardar isso tudo. Então, eu já tenho uma quantidade de vasilhinhas, elas vão e voltam, vão e voltam. Então, acho que é uma maneira da gente ir repensando, né? Então, aí, os questionamentos. Gente, vamos acordar aí, ó. Nesta atual situação, em relação ao consumo, o que me faz falta? Vamos pensar. O que não faz falta? O que posso, como atitude, depois continuar a não consumir? A minha atitude está mudando? Vai mudar? E aí? Vamos pensar nisso? Vamos começar a pensar isso para a nossa vida? Olhem que quando a gente começa a pensar de uma maneira ecológica, a gente também começa a ter uma situação, né, a melhorar na situação também financeira. Então, fica aí para vocês pensarem, né, refletirem essa questão. Então, tem aí a prática dos 5 R's, né, na educação ambiental. Mais uma vez, repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar. Não deixem de pensar nisso em algum momento, né, que vocês estejam aí fazendo alguma coisa. Lembrem-se de mim e pensem um pouquinho nessas práticas. Isso vai fazer diferença. E a natureza que está tão triste, né, com tudo que está acontecendo. Eu achei essa foto assim que no momento descreve tudo o que está se acontecendo aí em respeito à natureza. Ela precisa que a gente tome essa atitude, né? Que a gente tenha um olhar e que a gente lembre, né? Desculpe, que a natureza ela não está longe da gente. Nós fazemos parte dessa natureza. Então a gente precisa repensar as nossas atitudes. Aqui eu deixo, né, essa pandemia chamada Natureza, então tem um vídeo aí, se depois quiserem assistir, eu não vou passar, tá? Tem uma referência aqui. E tem um vídeo que eu não sei se vocês já viram, a Ilha das Flores, é só colocar no Google Ilha das Flores. É um vídeo que fala dessa relação, da questão do consumo, né? Da relação daquilo que, para muitos, né, é uma coisa que é costumeira, para outras faz muita diferença, faz muita falta. É um vídeo assim até um pouco
pesado, principalmente no final, mas quem tiver tempo e quiser, fica a sugestão, tá bom? Então... Esse vídeo eles passaram na escola e semestre passado também o Flávio passou pra gente assistir. O Flávio está passando, né? Uhum. Eu acho que é um vídeo assim, né? No início tem uma coisa meio louca lá, mas ele é bem para a gente pensar, né? Que justamente o que para a gente às vezes é comum, ou a gente não está vendo o quanto é, né? Assim, é normal para muitos, faz muita diferença, né? Então, acho que é isso daí, é a questão da gente estar sempre pensando, né? Então, é isso aí, gente. Compre batom. Isso era propaganda antigamente, né? E agora voltou a propaganda do negócio lá do tamanho do batom, né? Aqui em casa já está ao contrário, eu tenho água de mina, e geralmente nessa época a mina quase seca. Aí temos que usar água do Imperador, e para beber acabamos recorrendo à compra de galões de água mineral. Pois é, então a gente tem que repensar muito a questão do nosso uso da água, né? Principalmente a água, que já foi estudada e que, como eu falei na aula passada, vai ser motivos ainda de muitas brigas internacionais, porque é um recurso que, em algum momento, ela vai diminuir muito ou até acabar se as pessoas não tiverem um cuidado com o uso dessa água, né? Isso diz toda a questão do cuidado da natureza. Então, assim, a gente encerra hoje a nossa aula, e aí eu gostaria de passar para vocês lembrarem, né, já que o pessoal entrou mais agora, que no dia 16 a nossa aula não é presencial, mas a gente vai ter uma atividade lá. Então, entrem no Moodle, tá? E a partir do dia 16, e deem uma olhada lá, vai estar toda descritiva lá a atividade. Essa atividade eu vou dar um prazo assim, de 2 semanas para vocês fazerem. Então, essa atividade vai contar com uma parte da nota da P2, tá? Então, olhem lá, vejam a atividade. Eu vou liberar só a partir do dia 16. Fiquem tranquilos aí, não precisa ir correndo lá depois abrir o Moodle. Atividade a partir do dia 16. Eu vou liberar a atividade no Moodle. E aí vocês olhem lá, entrem lá para ver o prazo, né, o dia que vocês, até o dia que vocês têm que inserir lá no Moodle e ver o que é essa atividade. A atividade ela vai estar lá, eu vou pedir para que vocês né, leem o contexto lá da atividade, porque ela vai valer 3 pontos para P2, tá bom? Então, semana que vem não será presencial, e aí semana que vem, no horário, né, depois eu libero a aula lá, que seria do dia 16, com a atividade. Tá bom, gente? E aí, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, vocês vão me perguntando ou pelo Moodle, né, como alguns já fazem, ou pelo o nosso grupo ali, o Zap também. Às vezes a dúvida de vocês pode ser dúvida de outros, mas se forem me perguntando também via Moodle, não tem problema. Eu vou entrando, às vezes eu não respondo na hora porque eu estou em outra aula, ou uma reunião, mas eu estou sempre olhando para ver se tem alguma pergunta lá, alguma dúvida. Mas também, se quiserem, a gente tem um grupo lá do Zap, pode perguntar pelo Zap, tá bom? Eu vou descrever, mas se tiverem dúvidas, podem me perguntar a todo momento. Tá bom, gente? Então, eu desejo para vocês uma boa sexta-feira, né? Um bom final de semana.